pessoal! Sejam muito bem-vindos novamente ao canal CSI via Appia, sua conexão direta com o universo da inteligência e forense digital. Aqui é Josiane Neves e hoje vou falar sobre uma ferramenta de resolução de identidades, o IBM Infosphere Identity Insight. Um cenário bem comum em investigações é a coleta de uma grande quantidade de dados de várias pessoas. E muitas vezes, a mesma pessoa pode estar cadastrada 2 ou mais vezes, mas com atributos ou mesmo a própria identidade diferente. Daí, o investigador tem que resolver a identidade dessas pessoas, saber quem é quem e quem conhece quem. A Via Appia soluciona isso integrando o Identity Insight com o I2 dentro do Appliance de Inteligência Search in a Box. O Identity Insight é uma ferramenta de análise de dados que fornece recomendações ao usuário. Essas recomendações são feitas através de técnicas avançadas de aprendizado de máquina e algoritmos sofisticados para analisar grandes conjuntos de dados e fornecer insights relevantes, precisos e personalizados para cada usuário. A ferramenta é capaz de aprender com dados em tempo real e aprimorar suas recomendações ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais precisa à medida que mais dados são coletados e analisados. O Identity Insight é útil para organizações que lidam com grandes volumes de dados e precisam encontrar informações precisas e relevantes de forma eficiente. Ele pode ser usado tanto em investigações policiais, que é o foco do nosso canal, mas também em diferentes cenários, como por exemplo, sistemas de recomendação para loja online. No cenário de investigação é possível desambiguar entidades, gerando a fusão de pessoas que, apesar de serem as mesmas, utilizam informações diferentes. E também estabelecer vínculos automáticos com indivíduos que compartilham informações em comum. Trouxe um exemplo de como a ferramenta se comporta. Vamos imaginar que essas 4 pessoas fizeram o cadastro delas em um programa de benefício do governo. O Ricardo Gomes, o Richard Gomes, Henrique Gomes e Henrique Gomes, com H. Analisando os dados que elas colocaram no perfil, você consegue perceber se elas realmente são pessoas diferentes? Ou será que a mesma pessoa utilizando informações diferentes? O primeiro é o Ricardo Gomes. Vamos representar ele com essa peça de quebra-cabeça verde. Comparando ele com o Richard Gomes, a ferramenta identifica que eles têm o nome bem parecidos e o endereço, apesar de não estarem também exatamente iguais, provavelmente é o mesmo. O Identity Insight faz isso usando lógica fuzzy. O Richard colocou poucas informações, somente nome, endereço e data de nascimento. E o Ricardo não colocou a data de nascimento, mas colocou o número da carteira de motorista e o número de telefone. O Identity Insight mesclou eles dois e manteve informações de ambos. Vamos representar o Richard com a peça azul e unir a peça verde do Ricardo. O próximo que vamos comparar é o Henrique Gomes. Aparentemente, ele não tem nenhuma informação que bate com o Richard nem com o Ricardo. Apesar do mesmo sobrenome, não tem nenhuma informação que seja suficiente para mesclar essa entidade com as outras. Já o Henrique Gomes com H foi cadastrado com o número da carteira de motorista e o número de telefone exatamente iguais aos do Ricardo. Então, pelo número de carteira de motorista, não tem como eles serem pessoas diferentes, mesmo que o nome não pareça. Mas, analisando o Henrique com H, com o Richard, veja que a data de nascimento deles é muito diferente. Então, não tem como o Richard e o Henrique serem a mesma pessoa. Vamos manter o Henrique com o Ricardo e desvincular o Richard. Por fim, comparando os dois Henrique,
além do nome praticamente igual, eles têm a mesma data de nascimento. Unindo o Ricardo com os dois Henriques, podemos ver que o CPF dos três tem os mesmos dígitos, só trocando o número 0 e 8 de lugar. Então, provavelmente, os três são a mesma pessoa que fez o cadastro 3 vezes. E o Richard provavelmente mora na mesma casa que essa pessoa. Podem ser da mesma família, já que tem o mesmo sobrenome. Comparando a diferença de idade, talvez eles possam ser pai e filho. Então, a recomendação do Identity Site que ele vai enviar ao usuário vai ser que a identidade dos Henriques e do Ricardo é a mesma, a casa do Richard e do Ricardo também é a mesma entidade e esse é o vínculo entre eles. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. No vídeo da semana que vem trarei um exemplo de caso de uso na prática do I2 Analyst Notebook, usando como referência os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários ou entre em contato com a gente. Nossos contatos estão aqui embaixo na descrição. Até o próximo vídeo!